Boa noite, meus queridos. Alguém pode dar um ok aí se o áudio está tudo certinho, por favor? Esperar o pessoal entrar aí, porque até agora não entrou ninguém. Boa noite, minha sobrinha Amanda. Ô, Paty, você tá ouvindo bem eu aí? O áudio tá tudo certinho aí? Alguém dá um ok? Maravilha, então. Bom, queridos, conforme foi anunciado, hoje o tema é hombridade, ok? Há uma guerra sendo travada neste mundo. Acho que todos nós podemos perceber isso claramente, né? Uma guerra para destruir qualquer tipo de masculinidade, hombridade, em nome de uma suposta guerra contra aquilo que é chamado de machismo. Então, ser homem, defender qualquer bandeira de masculinidade, de hombridade, né, de masculino, másculo, pode hoje ser classificado como um sinônimo de machismo. Então é como se ser homem fosse basicamente um crime, né? É um crime hoje você ser homem, né? Estou falando de homem de verdade, né? Quando você olha o que está acontecendo na Europa, né? Todas as questões que têm acontecido lá, você vê que a cultura hoje ela tem basicamente assim anulado, rejeitado qualquer conceito de masculinidade, de hombridade. Dá uma impressão que isso é uma coisa ruim, certo? Uma das coisas que você escuta sempre é, por exemplo, não se nasce mais homem e nem mulher, né? Isso é uma construção, né? Então, e geralmente a questão do homem é visto como uma questão pejorativa sempre, né? Então, se você fizer uma pergunta nas ruas hoje, parando os homens que estiverem nas ruas, e você perguntar para os homens o que é ser homem, né? Como você definiria ser um homem? A grande maioria, ou talvez na sua totalidade dos homens que você entrevistaria, não saberiam responder essa pergunta. Ou se respondessem essa pergunta, responderiam com coisas muito fúteis. Então, há sem dúvida uma crise de identidade a respeito do que é ser homem na atual cultura moderna. Não se sabe mais como definir essa palavra. Eu não estou falando de homem no sentido de possuir um órgão genital masculino. Estou indo para além disso. Então, o resultado desta dúvida, o resultado de tanta destruição da figura masculina, da figura do homem, da hombridade, o resultado de tantos anos batendo em cima, destruindo os conceitos destas palavras, a gente tem um resultado desta guerra. E qual é o resultado desta guerra? Então, por exemplo, alguns dados do resultado desta guerra contra a figura masculina, contra o homem, contra a hombridade, contra o másculo, contra o macho. Que até essa palavra macho, né, já é uma palavra proibida, você não pode mais utilizar, certo? Então tá lá, olha, alguns dos resultados dessa guerra. Os homens cometem mais de 90% dos grandes crimes violentos são causados pelos homens. 90% dos crimes violentos são causados pelos homens. Os homens cometem 100% dos estupros. Com isso, obviamente,
eu não estou concordando com aquela questão que muitos falam que todo homem é um estuprador, né? Em potencial. Claro que essa frase também não deixa de ser uma verdade, né? Todo ser humano tem a sua potencialidade em relação ao mal, né? Todo ser humano, entendeu? O quanto ele comete aquilo que ele tem potencialmente falando nele, né, é uma outra história, certo? Então todos nós temos potencialidade para fazer todo tipo de horror, né? Todo tipo de crime, todo tipo de barbaridade. Daí, dessas potências se tornarem realidades, é uma outra questão, certo? Os homens cometem 95% dos roubos, ou seja, somente 5% dos ladrões são mulheres. Os homens são 94% dos motoristas bêbados. Os homens são 70% dos suicidas. Das pessoas que se suicidam são compostos da figura masculina, do homem, 70%. Os homens são 91% dos transgressores contra a família e as crianças. Então tá aí o resultado de tantos anos sendo batido, criticado, desconstruído a respeito do que é ser homem. Então, o homem está tão perdido, o homem moderno está tão perdido nos conceitos sobre masculinidade, que aqui está o resultado. Então, por exemplo, eu estive dando uma olhada no mapa da violência no Brasil de 2014, olha só os resultados, né? Então, de todas as pessoas assassinadas no Brasil, 92% são homens, das pessoas assassinadas no Brasil. Então, além dessa figura masculina estar sendo destruída, 92% dos homens das pessoas que são assassinadas no Brasil são homens. Então, os homens estão sendo exterminados. Além da sua masculinidade, eles estão sendo exterminados também na sua própria vida. Então, 92% dos assassinatos no Brasil são homens. Homens que morrem assassinados. 8% são mulheres. Claro que é um número grandioso, certo? Então, mas sem sombra de dúvida, né, o número de homens que morrem assassinados é gritantemente superior, infelizmente, né? Não deveria ser nada disso, né? Não estou dizendo que deveria morrer mais mulheres do que homens, mas é para vocês verem a diferença daqueles que são assassinados no Brasil. 92% são homens, né? Claro que homens matando homens ou mulheres matando homens. Em 2014, só para vocês terem uma ideia, 40% das mulheres assassinadas foram assassinadas pelos seus maridos em 2014. 40% das mulheres que foram assassinadas, desses assassinatos foram realizados por homens, pelos maridos, desculpa, ok? Num total de 1.902 mulheres assassinadas pelo seu marido, isso em 2014. Porém, também em 2014, 6% dos homens assassinados, desses 92%, né? 6% dos homens assassinados foram assassinados pelas suas esposas. Então essa ideia que se tem por aí, né? Quando se fala de feminicídio, sempre se tem essa ideia, né? Essa ideia meio que geral, assim, de que é só o homem que mata a esposa, né? Só o marido que mata a esposa e por isso, né, tem todo esse tipo de lei em relação ao feminicídio e tal, né? Mas olha só que interessante essa questão, né? Então, os 6% desses homens que são assassinados, né, todo ano, são assassinados pela própria esposa, ou seja, a esposa mata o cara, né? Num total de, olha o número, 3.277 homens assassinados pelas suas esposas. Ou seja, o número de homens assassinados pelas esposas é quase que o dobro. Ou seja, e ninguém fala disso. Entende? Você já viu alguma matéria saindo aí dizendo que tem tido mais homens mortos pelas esposas do que o contrário? Então, claro que ninguém deve ser morto pelo seu cônjuge, né? nem esposa e nem marido. Isso não é uma competição para ver quem mata mais, né? O cônjuge.
Mas é só para você ter uma ideia, como o homem, quando ele é assassinado, ninguém dá a mínima, entende? Se for pela sua esposa, então pior ainda, porque aí vai toda uma questão, né? Ah, ele deve estar devendo alguma coisa, por isso que ela matou ele, né? Então, essa é a realidade, tá certo? Ou seja, no Brasil, anualmente, mais homens são mortos por suas esposas do que o contrário. E aí nós temos somados a isso toda a concepção, né, popular, reducionista do que é ser homem, né? Então alguns têm o conceito de que o que é ser homem, né, que é um conceito antigo, né, que meu pai tinha esse conceito muito claro na vida dele, que é trabalhar e trazer comida para casa, né? Então muitos homens reduzem a sua masculinidade a isso, né? O que é ser homem? É sair de casa, trabalhar e trazer comida para casa. Um outro conceito, e aí talvez seja da grande maioria dos jovens, né, ou dos homens atualmente, né, dos que não estão casados, né, ou dos que estão casados e ainda assim são inclinados à infidelidade conjugal, né? Então ela é ter uma vida promíscua com diversas mulheres, né? Então ser homem é isso, o cara que tem um monte de mulher, que pega um monte de mulher, então esse é um conceito também, né, de masculinidade, entre aspas, né? Uma outra coisa, também ter um físico, né? Um cara que faz uma academia, então se acha mais homem porque ele tem um corpo definido, né? Então reduz a isso a masculinidade, né? Ou então ser bem sucedido financeiramente falando, né? Ou seja, ter dinheiro, ser um cara rico. Então são definições populares acerca do que é ser homem, né? Agora, qual o conceito de hombridade? Meu Deus, estão me ligando aqui, gente, só um pouquinho. Qual o conceito de hombridade? Que se comporta de maneira íntegra, com dignidade, honradez, que demonstra coragem, bravura, destemor, valentia, que ultrapassou as dificuldades com hombridade. Etimologicamente, a palavra hombridade se originou a partir do espanhol hombredad, que quer dizer qualidade ou dignidade de ser homem, ou qualidade exclusiva dos homens, certo? Então, esse é o conceito de hombridade e que nós vamos estar trabalhando assim alguns pilares a respeito do que é de fato você ser homem, do que é de fato você ser uma pessoa, um homem que caminha em hombridade, certo? Então, os pilares da hombridade. O que a hombridade vivida por um homem manifesta neste mundo? Então, primeira coisa, o primeiro pilar é liderança, ok? Então, assim, algumas mulheres talvez não vão gostar muito do que eu vou falar, né? Mas esse é o primeiro pilar. Antes que eu me esqueça, queridos, eu queria indicar alguns livros, tá? Que vão tratar e falar sobre hombridade, que são livros que eu li, eu só estou indicando livros que eu li, tá? Eu não costumo indicar livros que eu não tenha lido, né? Porque daí eu vou estar falando de uma coisa que eu nem sei o conteúdo, ok? Então, assim, primeiro livro, Coração Selvagem, do John Eldredge, muito bom, queridos. Esse livro eu tinha esgotado, mas ele foi relançado, ok? O pessoal da comunicação vai estar colocando os nomes aí abaixo ou depois lá nos comentários, ok? Coração Selvagem, do John Eldredge. Leia esse livro, homens, leiam esse livro, é muito bom. Ele foi lançado pela CPAD. Ele foi relançado, mas eu não sei se ele foi relançado pela CPAD. Eu desconfio que foi relançado por por outra editora, tá? Mas eu vi assim já em várias livrarias, é uma outra capa tal, né? Mas o título é esse. Coração Selvagem, de John Eldredge. Outro livro, infelizmente esgotado, você não encontra mais para comprar em livrarias, somente por sebos, né, ou sebos virtuais, ou na sua cidade aí. Dá uma procurada aí, queridos. Às vezes você acha, tá? Chama-se Guerreiro Gentil, de Stu Weber, ok? É excelente, muito bom esse livro. Esse livro, inclusive, muito do que eu vou falar nessa noite, um pouco dele é extraído daquilo que do que o Stu Weber fala nesse livro, ok? Guerreiro Gentil, de Stu Weber. Então, só pelos subtítulos aqui você já vê, né?
o propósito de todo homem, o sonho de toda mulher, a esperança de toda criança. A intenção de Deus para o homem. Muito bom, queridos, muito bom. Outro livro que fala sobre amizade entre homens é Um Abraço Amigo, também do Stu Weber, ok? Muito bom. Ele foi lançado pela editora Quadrangular, mas como eu falei, os dois do Stu Weber estão infelizmente esgotados, não foram relançados, infelizmente, não foram relançados, ok? E eu nunca encontrei eles em PDF também, tá? Muito difícil você achar, tem que procurar em sebo, tá certo? O outro livro é O Silêncio de Adão, de Larry Crabb, também muito bom. Esse livro é um livro que já faz muito tempo que foi lançado, né? Então esse ainda tem para comprar, tá? Da editora Cepal, O Silêncio de Adão, de Larry Crabb. Um outro que vai tratar a questão da sexualidade é esse livro aqui, A Batalha de Todo o Homem. Nossa, o nome do autor aqui eu vou ter que virar aqui para ler, tá? A Batalha de Todo o Homem, de Stephen Arterburn e Fred Stott. A Batalha de Todo o Homem. Tem também o livro A Batalha de Toda Mulher, né? Para as mulheres que estão assistindo e que quiserem ler, né? O interessante em todos esses livros aqui que eu estou mencionando para vocês, a gente, quando dava discipulado, né? Os homens que eu discipulei, eles tiveram que ler esses livros. Quando eu trabalho com discipulado, geralmente eu indico esses livros para a leitura dos homens. Eu sempre indico também para as mulheres lerem, né? Até mesmo para elas terem uma visão melhor do que é ser homem, né? Daquilo que os homens têm como batalha e luta na sua vida. E também indico para os homens lerem os livros que as esposas também leem, né? Por exemplo, esse Em Busca da Alma Feminina, esse A Batalha de Toda Mulher, né? São livros muito bons para mulheres lerem e também eu li, né? E indico para os homens também lerem. Ok, queridos? Então esses livros aí eu indico para todos os homens lerem, tá certo? Invista na sua masculinidade, ok? Invista na sua masculinidade porque tem um diabo, seus anjos, toda uma cultura, toda uma mídia, toda uma sociedade querendo destruir a sua masculinidade, querendo te ditar a maneira de você ser homem, que não é aquilo que Deus projetou para a sua vida. Então, voltando aos tópicos, o primeiro, então, tópico, que é o pilar de toda a masculinidade e que nenhum homem deve negociar isso, meus queridos. Vocês não devem negociar isso. É liderança, ok? Liderança. Um líder, ele olha para frente, tem um alvo, sabe para onde vai e conduz a sua família nesta direção. E isso é ser homem, é ser líder, ok? É liderança. É um cara que tem um alvo na frente, ele sabe para onde está indo, ele pega a sua esposa, pega seus filhos pelas mãos e ele os conduz na direção desse alvo. Amém? Os conduz na direção desse alvo. Nenhuma atualização, guarde bem essa frase que eu vou falar para vocês agora. Nenhuma atualização feminista, supostamente com cara cristã, pode biblicamente tirar do homem esse papel de líder. A liderança é um princípio bíblico para o homem. Deus deu para o homem ser líder. Líder de sua casa, líder nesse mundo. É um papel do homem isso, ok? Então nenhuma atualização feminista que tem por aí pode atropelar isso ou destruir essa realidade que é bíblica. Queridos, eu sou um cara assim, muito descolado, né? Eu tenho uma visão a respeito dessa questão do pastoreio feminino, né? Que você tem uma live aí para trás que você pode assistir e você sabe a minha visão, que eu fujo de qualquer conceito machista na minha vida. Mas uma questão é um conceito machista, outra questão é eu brigar com conceitos que são bíblicos. Amém? Eu não tenho como brigar com conceitos que são bíblicos, certo? E liderança é um conceito bíblico trazido, revelado para a figura masculina. O homem precisa liderar a sua casa. Ele precisa ser líder, certo? Então, assim, tem uma frase que eu sempre falo, né, e outros falam também, que é: por trás de toda feminista tem um homem que falhou como homem, certo? Por trás de toda mulher feminista tem um homem cuja figura masculina ele conseguiu destruir.
certo? Atropelar. Não soube o que era ser homem e diante disso trouxe toda essa figura para a mulher, né? E aí está o resultado de tudo isso, certo? Uma mulher sempre desejará que o seu marido seja um homão, né? Não vou completar a frase, certo? Um homão. Ou não. Ou a mulher, uma esposa, ela quer casar com um homem bundão, um homem banana, né? Com um homem, né? Vou falar mais o resto também, que eu também não posso exagerar aqui nas minhas expressões, certo? Que tipo de homem que uma mulher quer casar? Né? Ela quer casar com aquele homem mesmo, né? Que vai lá, que assume a liderança, que protege ela, que cuida dela, né? Que sustenta a casa, que trabalha, né? Que ora por ela, ou ele quer aquele homem banana, que ela sustenta, que é fraco, que não tem liderança nenhuma, que não ora por ela, não sabe para onde vai, está perdido no espaço, está perdidaço. A mulher, a esposa, tem que fazer o papel de liderança na casa. A esposa tem que orar pela casa. A esposa tem que levantar sustento na casa. A esposa tem que fazer todas essas coisas ao invés dele. Que tipo de homem que essa mulher quer? Eu não tenho dúvida. Eu não sou mulher, mas eu não tenho dúvida. Entendeu? Que na minha concepção, eu acho que nenhuma mulher quer esse segundo homem. Eu acho que toda mulher quer esse homem para sua vida. Entende? E isso não tem nada a ver, meus queridos, com machismo. Ok? Não é machismo isso aqui. Isso aqui é simplesmente aquilo que o desejo do coração da mulher com certeza quer para a sua vida. Porque a coisa que eu mais ouço de reclamação de esposas em relação aos seus maridos é a falta disso. Né? É a falta de liderança. Né? É aquele homem banana. Entende? E isso é um perigo muito grande para qualquer casamento. Né? E aí, muita gente também confunde quando a gente está tratando essa questão assim de liderança, né? Algumas mulheres não gostam quando a gente entra nesse aspecto de falar da liderança masculina, porque até mesmo muitos líderes, isso eu estou falando, né, como teólogo, eu falo que muitos teólogos aí, não importa o tamanho de quantos livros ele escreveu ou não, tá certo? Se ele é reformado ou não, dentro da teologia, muitos teólogos confundem presidir com pastoreio, né? Daí acha que o presidir é do homem, eu concordo com isso, né? O presidir, a liderança é do homem, e aí confunde isso com pastoreio, né? Então, como é o homem que tem que presidir, logo a mulher não pode pastorear. Opa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Presidir é uma coisa, pastorear é outra coisa, né? Quem preside a igreja sou eu, como pastor. Quem pastoreia? Eu e minha esposa. Mas quem preside sou eu. Nós dois pastoreamos juntos, né? Ela preside a vida das mulheres e eu presido a igreja de modo geral, né? Mas os dois são pastores. Quem preside a minha casa sou eu, ela é minha esposa, né? Eu sou marido, ela é minha esposa. Minha esposa tá submissa, né, a mim e não temos nenhum problema com isso, né? Isso significa que eu sou um cara grosso, um machista, né? Que ela, né, o lugar de mulher é na cozinha, né? Esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, esse tipo de piada eu nem faço, entende? Porque isso é coisa burra, né? Isso é coisa estúpida. O homem não precisa disso para ser homem, ok? Certo? Então, essa confusão entre presidir e pastoreio é muito feita aí por muito teólogo aí, né? E tomem cuidado com esse tipo de confusão, certo? Então, uma mulher deseja que o seu homem a lidere e a tome pelas mãos e a conduza para o alvo, certo? A conduza para o alvo. Se tem alguma mulher aqui assistindo isso que discorda de mim, amém. Então escreve assim, eu discordo, Pepe. Eu quero liderar, eu quero que meu marido seja um frouxo mesmo, um bananão, entende? E eu quero ser o bigodudo. Eu quero ser o bigodudo da casa, né? Eu que quero vestir as calças, né? Eu que sou o macho da casa. Então, tudo bem, né? Teve um livro, mais um livro que eu quero aconselhar para vocês, indicar para vocês, é esse livro aqui, ó. Você e Eu para Sempre. O casamento à luz da eternidade. Ok? Esse livro ele mudou a minha concepção do meu papel como marido. Mudou extremamente a minha concepção, o meu papel como marido. Ok? O Francis Chan e a Lisa Chan, né, a esposa deles, escreveram esse livro juntos. E a máxima, assim, a verdade desse livro, ele fala assim que o papel do marido, cristão, né, obviamente,
é conduzir a sua esposa até a eternidade. Esse é o meu papel como marido. Eu tenho um dever diante de Deus, eu tenho uma missão diante de Deus. É conduzir a minha esposa até o fim dos meus dias, aos pés do Senhor Jesus, e encaminhá-la à luz da eternidade. Sempre com os olhos na eternidade. No fim dessa live, a gente vai trabalhar um pouco mais acerca desses conceitos, ok? Mas é um livro assim imprescindível, meu amigo, para todos que são casados, homens e mulheres, especialmente você, homem. Compre esse livro, sabe? Leia esse livro. Ele vai fazer uma diferença muito grande no seu casamento, na sua vida. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, por isso que nada supre o fracasso de uma família. Amém? Nada supre o fracasso de uma família. Então, os homens precisam estar com os olhos fitos nisso, na sua liderança. Inclusive, a medida de um homem é a saúde espiritual e emocional da sua família. Vou repetir novamente essa frase para deixar bem claro. A medida de um homem, a estatura de um homem acerca da sua masculinidade, você quer ver como é que está a masculinidade desse homem, a régua para medir isso, né, ou o termômetro que se mede isso, é a saúde espiritual e emocional da sua família. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que a tua família pode vivenciar momentos assim de depressão, né, de crises emocionais, mas o homem tem que estar atento a isso. Ele não pode aceitar isso para a sua vida como uma derrota, ele tem que estar sempre se voltando, lutando, batalhando contra isso, para que a sua família tenha uma saúde emocional melhor. Amém? Para ser suporte, para ser compreensível quando a esposa estiver passando por um momento de depressão, ela não estiver bem, quando o seu filho adolescente entrar naquela fase de questionamentos, de crises, né? E crises também existenciais consigo mesmo, né? Você tem que estar atento a isso, você vai precisar de maturidade, você precisa de liderança nessas horas para saber o que fazer, né? Para que isso ocorra, primeiramente, o homem precisa viver a sua vida aos pés daquele que é o nosso alvo máximo de masculinidade. Quem é esse homem? Jesus de Nazaré. É dele que nós aprendemos, é dele que vem inclusive a capacitação para sermos esses homens ideais, esses líderes ideais da nossa casa, da nossa família, na sociedade. O C.S. Lewis, ele dizia: Deus é tão masculino que toda a sua criação é feminina em comparação. Então, aonde que a gente aprende acerca do masculino? Desse homem, desse líder? É em Deus, é em Cristo Jesus. Se você quer aprender a ser homem, é com Jesus que você aprenderá a sê-lo. O segundo pilar, meus queridos, primeiro liderança, o segundo pilar, proteção. Então, não sei quantos sabem da tristeza do que está acontecendo em alguns países na Europa, né? Na Noruega, na Suécia, que é a questão de que muitas mulheres nesses países têm sido estupradas por imigrantes, né, muçulmanos. Eu não estou colocando todo muçulmano no mesmo pacote, não estou falando isso, que todo muçulmano é isso. Estou falando que os casos que têm acontecido lá de muitos muçulmanos estarem estuprando essas mulheres. E culturalmente falando, os homens desses países não podem fazer nada. Eles são impedidos de defenderem as suas mulheres, porque defender a mulher é proibido. É como se fosse um pecado. É antipoliticamente correto, entende? Então, imagine, cara, você tem uma sociedade em que os homens não podem proteger as esposas. E, obviamente, tem homens que, sabendo disso, né, fazem uso disso para justamente promover a violência contra a mulher. Então, os homens, eles são mais corajosos quando estão protegendo e defendendo. É do homem isso. É do homem ele proteger a esposa, né? Uma vez a Kátia foi num supermercado e quando ela voltou, ela me contou que um cara passou por ela assim, empurrou ela assim, deu um soco nas costas dela, né? Falei, Deus sabe o que faz. Porque se eu estou lá presente, né, sabe Deus onde eu estaria agora, né? Preso talvez, né, alguma coisa eu teria feito,
né? Provavelmente eu não seria orar pelo cara. Né? Mas é isso, né? Existe isso. Algo em nós, nos homens, instiga, né? Quando se trata de proteger aqueles que a gente ama, esposa e filhos, né? Então, imagine, né? Um homem de verdade, então, ele dá a sua vida pela sua esposa e pelos seus filhos. Um homem de verdade, ele morre pela sua esposa e pelos seus filhos. O nome mais humilhante que você pode dar para um homem é chamá-lo de covarde. Graças a Deus nunca ninguém me chamou disso, apesar de que eu muitas vezes ter me acovardado diante de muitas coisas da vida, né? Mas consciente de que isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Amém? Então, também é o papel do homem proteger a esposa. Eu fico pensando nessas feministas que ficam gritando aí contra essa questão da não necessidade de que o homem a proteja. Aí está numa situação em que ela está apanhando de um homem, e como ela desejaria que aparecesse um homem forte para a defender desse tipo de agressão, né? Então, esse é o papel do homem, né? Eu tenho esse instinto em mim, né? Se eu vejo algo acontecendo, um tipo de covardia, não necessariamente para com uma mulher, para com um outro homem que seja, né? Se eu vejo 2, 3 homens batendo num homem, a minha tendência é se meter nisso, né? A minha tendência é pular no meio e proteger, né, aquele mais fraco, né, que está lá, né? Não que eu seja forte, grandes coisas também, mas a gente dá a cara ali, né? A gente entra na porrada também se for necessário. Eu acho que eu estou escandalizando um monte de gente. Mas vamos lá, vamos falar, não vamos focar em mim aqui, vamos focar nos pilares aqui. Amém? Terceiro pilar, meus queridos, mentoreamento, certo? Se nós estamos falando de alguém que submete ao Deus vivo e o conhece plenamente, esse Deus vivo, logo o mundo terá homens que ensinarão os valores da vida, o propósito dela, e revelará por meio da sua vida o Deus que é real. Por isso que tudo começa lá aonde? Né? Na liderança. E com quem que a gente aprende a ser líder? Com Jesus, com Deus. E como é que você aprende isso? Lendo a palavra. O que mais? Tendo um relacionamento com Ele, uma vida de oração. Então, esse Deus te potencializa, te dá toda a capacitação, o poder, a força, a hombridade, para que então você também possa ser esse mentor, esse cara que ensina acerca de Deus, acerca da vida. Nossa, como é maravilhoso você sentar com o teu filho perguntar coisas para você e você poder responder a ele acerca da vida, acerca do propósito da vida, acerca do alvo da vida, por que Deus projetou da forma como é. Isso é maravilhoso. E quantos homens se encontram perdidos, que não sabem nem o que responder para as suas famílias, não sabem o que responder para as suas esposas, né? Por quê? Porque não conhece a Deus, não sabe o propósito nem da sua própria vida, né? Não sabe mentorear nem a si mesmo, né? Ninguém o mentoria, ele não tem fome de conhecimento, ele não tem fome de Deus, ele só quer saber de viver o agora, né? E de forma egoísta muitas vezes, né? Então, mentoreamento significa cuidar e desenvolver nossas esposas, filhos e a nós mesmos. Isso é mentorear. Significa tomar a iniciativa. Olha só, queridos. Significa para todos os homens que estão aqui, queridos. Para todos nós, para todos vocês, homens que estão aqui. Mentoreamento, antes de qualquer coisa, significa tomar a iniciativa em oração, em pedir desculpas, em pedir perdão, em sensibilidade para com a dor daquele que você ama e tem o dever de cuidar, sua esposa e seu filho, certo? Mas tudo começa onde? Na oração. Tudo começa na oração. Mentoreamento não começa em nenhum outro lugar, a não ser primeiro começar na oração. Então a gente precisa orar, né? Como é triste uma família onde o homem, o marido, o pai, ele não ora. Ele não ora pela esposa, ele não ora pelo filho, ele não tem vida de oração. Ele é um fracasso nesse aspecto. Ele é um fracasso onde ele não deveria ser em primeira mão.
que é na vida de oração. Ele precisa te despertar, ele precisa orar pelos seus filhos. Eu lembro uma época que minha esposa passou por uma depressão terrível. E eu de madrugada acordava e orava por ela. Colocava a mão sobre ela e ficava orando ali, chorando diante de Deus, intercedendo por ela, clamando a Deus, Deus tem misericórdia da minha esposa, Senhor Jesus. Não deixe minha esposa ser tragada por essa depressão, Senhor. Orando todo o tempo, porque eu sei, meus queridos, que esse é o papel primeiro meu, entende? Como mentor, eu fui colocado para isso, para ser esse protetor dela, esse cuidador dela, devo cuidar dela, orar por ela, orar pelos meus filhos, sabe? Pelo meu filho de joelhos, clamar pela vida dele, protegê-lo. Isso é ser mentor. Isso é mentorear. Isso também é um pilar da masculinidade. O último pilar, meus queridos, não menos importante que qualquer um desses que vieram antes, e que muitos homens têm falhado, naufragado, infelizmente, meus queridos, é na questão de ser perseverante. Se tem uma qualidade, um pilar na vida de todo homem que ele precisa ter na sua vida, é perseverante. Ou então, nós podemos definir como o poder de ficar, ou o poder de permanecer, o poder de perseverar. Esse é um poder da masculinidade que precisa estar, sabe, vigente, ativo na vida de todo o homem. Lá em Efésios capítulo 5, 25, diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como ele nos amou? João 13, versículo 1 diz assim: Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se a Bíblia diz que nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, e a Bíblia diz que Cristo nos amou até o fim, isso significa que todo homem, todo marido, tem a obrigação, a perseverança de amar a sua esposa, os seus filhos até o fim. Até o fim. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa obrigação como filhos de Deus. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós podemos verificar sem dúvida o que é um homem por excelência. E especialmente nessa área, nesse último pilar que nós estamos tratando aqui. A Bíblia fala que Paulo não era um homem casado, Paulo foi solteiro, mas ainda assim Paulo falou acerca de casamento, deu conselhos para os maridos, deu conselhos para as esposas, porque aquilo que ele falava não vinha dele. Aquilo que ele falava vinha da parte de Jesus. Jesus revelava para Paulo a sua palavra e ele revelava isso para nós por meio das suas cartas. Amém? Então lá em 2 Coríntios 11, 23, 30. Quando eu leio esse texto, antes da gente ler esse texto, eu fico pensando assim, será que eu, o Pipe, seria homem suficiente como esse cara foi? Será que os homens que estão assistindo ou que vão assistir passariam nesse tipo de teste de masculinidade? Olha o que diz lá o texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 até o versículo 30. Rapidinho. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Eu acho que uma, para mim, ou para muita gente, talvez já fosse suficiente para negar qualquer tipo de masculinidade e se entregar. O cara recebeu 5 quarentenas. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Para quem já assistiu algum tipo de apedrejamento assim na internet, sabe que o negócio é horripilante, horrível. 3 vezes sofri naufrágio. Gente, se eu fosse um missionário,
e o meu barco afundasse uma vez, eu voltava para casa e nunca mais me envolvia com isso. Entendeu? Eu ia entender, cara, não é o meu chamado. Deixa quieto. Deus não quer que eu faça essa viagem. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Aqui abismo significa mar, tá? Ele ficou ali entregue ao mar. Provavelmente ficou ali em cima de algum pedaço de madeira, alguma coisa assim, e ficou ali, ó, entregue. Né? O barco tinha afundado, ele estava ali, né? Entregue ali ao mar, aos ventos, às ondas, a tudo mais. Né? Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, ou seja, ele era perseguido pelos judeus, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, porque além dos gentios, além dos judeus que os perseguiam, ainda tinha os falsos irmãos, os falsos cristãos, né, que queriam persegui-los. Em trabalhos e fadiga, ou seja, trabalhava muito, cansado. Em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então não bastasse tudo isso que ele apanhou, sofreu, né? As coisas que vinham sobre ele, os medos, os perigos, ainda tinha que se preocupar com as pessoas. Ainda ele tinha o seu coração voltado para as pessoas, em cuidar de vidas. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza? Que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então ele olha para tudo isso na vida dele. Tudo isso que vivenciou na realidade da vida dele. E ele diz, ainda assim, diante de tudo isso, eu me gloriarei na minha fraqueza. É indescritível. Eu não sei se já houve alguém assim que vivenciou algo semelhante a isso que o apóstolo Paulo viveu no seu ministério. Com certeza, olha, de quase tudo que está escrito aqui, eu vivi talvez a última parte ali, o cuidado de todas as igrejas, né? Talvez fome, talvez um pouco de jejum, né? Mas as demais coisas aqui eu não vivenciei na minha vida. Então, quando você compara a tua vida à desse homem, realmente a gente se sente até envergonhado. Né? A gente se sente até envergonhado. Daí eu fico pensando assim, se todos os homens cristãos nesse mundo fossem comparados, tivessem essa estrutura, tivessem essa masculinidade, essa hombridade, essa perseverança, essa força, esse caráter que o apóstolo Paulo teve. Eu estou muito longe disso, mas eu sei a fonte aonde eu posso buscar e procurar isso para a minha vida. Queridos, caminhando já para o final, a segunda carta de Paulo para Timóteo, ela foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, ok? Então ele escreveu essa segunda carta para Timóteo. Ou seja, Paulo ele já estava velho, ele estava preso, aguardando o seu julgamento final, né? Ou seja, ele estava se aproximando da sua morte. Né? Se você escutar a minha série no livro de Atos dos Apóstolos, é uma coisa que eu falo ali no livro dos Apóstolos, lá no finalzinho do livro, dessa série, que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, os dois morreram no mesmo dia. Né? Eu não lembro a data em que eles foram martirizados lá em Roma, mas os dois morreram no mesmo dia. Né? Paulo foi decapitado e o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Os dois foram martirizados por Nero. Nero culpou os cristãos, né, pelo incêndio de Roma, e Nero matou os dois. Né? Paulo estava preso e Pedro também acabou sendo pego, e os dois foram martirizados lá em Roma.
Então, os dois gigantes da fé, né? Os maiores gigantes da fé cristã foram martirizados no mesmo dia. Então, as portas do céu receberam, né, esses dois grandes gigantes no mesmo dia no céu. Então, Paulo, no final dos seus dias, ele escreve a sua carta. Ele tinha passado por tudo isso. Tudo isso ele tinha passado na sua vida. Todas as suas lutas, suas dores. E eu vejo tanta gente desistindo, né? Desistindo do casamento, desistindo das suas vidas, desistindo do seu ministério, diante de coisas assim, sabe, infinitamente menores do que essa. Infinitamente menores do que essa. E olha só a postura do apóstolo Paulo, ainda além de tudo isso que acontece com ele, olha o que mais acontece com ele. Diz assim lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 até o verso 18. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Daí começa a descrever algo muito triste. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também, porque resistiu muito às nossas palavras. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Então eu fico pensando nesse homem, sabe? Que sofreu tudo que sofreu por causa do Evangelho. Velho, preso, preocupado com a igreja, com a saúde da igreja. Está ali, aguardando o seu julgamento, certo de que a morte estava se aproximando, de que seus dias estavam finalizados. Por isso ele faz essa declaração, que ele terminou a fé. Ele tinha consciência que talvez aquela fosse a última carta que ele estivesse escrevendo. E aí, diante de tudo isso, ainda ele sofre todo esse abandono. O abandono de muitos dos seus discípulos, o abandono da igreja, diante da fatalidade daquilo que ele estava vivenciando. Quem de nós resistiria, meus queridos? Quem de nós permaneceria crendo? Quem de nós permaneceria glorificando a Deus, louvando a Deus? Quem de nós continuaria firmes, fundamentados, focados no legado construído durante toda a história e que agora estava sendo colocado mais uma vez à prova? Ele continua dizendo assim, que isto lhes não seja imputado. Olha só, ele perdoa todos eles. Ele perdoa aquele abandono. Aí eu fico pensando em tanta gente, né, que abandona a igreja, desiste da igreja por causa do fulaninho ali, por causa de uma picuinha ali, por causa do pastor fulano, porque o pastor não visitou, porque o pastor não orou, porque o pastor não ouviu, porque o pastor não atendeu o telefone. Ai, porque eu tive uma desavença. Ai, porque eu não vou com a cara do fulano, porque eu não vou na cara do irmão, né? Especialmente quando é homem, né, queridos? Especialmente quando é homem, né?
Sabe, eu sentiria vergonha quando eu olho para isso daqui, sabe? Sinta vergonha mesmo, sabe? Se você está ouvindo eu aqui nessa noite e você é uma pessoa que se encaixa nesse tipo de gente, sabe, melindrosa, que fica chateadinho por qualquer coisa, sabe? Tome vergonha, sabe? Leia esses textos novamente depois, sabe? E se envergonhe diante disso, de verdade. Mas, olha só, a diferença. E por isso que a gente deve perguntar, de onde vem toda essa hombridade? De onde veio a hombridade na vida deste homem? De onde ela veio? Aí diz assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Eu acho isso tremendo. Essa é a diferença de um homem, como eu falei no começo, um homem que é líder, um homem que tem um alvo, um homem que sabe para onde está indo, um homem que tem um relacionamento com Deus, um homem que ama Jesus, um homem que experimenta esse Deus real e vivo no seu dia a dia. Então, por isso que ele caminha nessa direção. E ele enfrenta, meus queridos, rios, ele enfrenta tormentos, ele enfrenta chicotadas, ele enfrenta, assim, sabe, todas as dificuldades, os assaltos, ele enfrenta o abandono, e ele não está nem aí, ele continua em frente, ele continua, não, Deus, perdoa-os, e vai em frente, ele continua em frente porque ele é um homem, ele é perseverante, ele tem hombridade na vida dele, ele tem caráter, entendeu? Longe, Paulo não era um homem perfeito, com certeza Paulo não era um homem perfeito, assim como nenhum de nós somos. O diferencial na vida de Paulo não era ele em si mesmo, mas era aquele que vivia nele, certo? Por isso que Paulo falava, né, com a boca cheia, porquanto não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então era Cristo que vivia nele, por isso ele tinha a ousadia de dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Como nós precisamos de uma igreja, de uma sociedade, de homens, machos, líderes, protetores, homens que sejam mentores, homens que sejam perseverantes, que possam dizer isso sem medo de ser feliz. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E a razão porque nós não falamos isso é porque nós temos uma péssima vida com Jesus, porque nós temos um péssimo caráter, porque nós somos muito falhos, porque nós não somos cheios do Espírito Santo. E aí, meu querido, se eu e você, que supostamente somos pessoas que estamos orando, buscando a Deus, somos assim, quem dirá o resto do mundo? Por isso essa crise, essa falta de hombridade no mundo. Por isso que o homem está sendo destruído. A visão do que é masculino, do que é macho, do que é homem, está sendo destruído na sociedade. Por isso que nós, como cristãos, temos o dever de resgatar isso na nossa própria vida, na nossa família, no dia a dia, para que a gente possa ser essa referência para esse mundo que está aí fora. Você não sabe o que é ser homem? Então anda comigo, que eu vou te ensinar o que é ser homem. Porque eu ando com Jesus e Ele me ensina a ser homem. Como eu tenho aprendido com ele a ser homem, eu vou ensinar você também a ser homem, para que você também ensine outros homens a serem homens. Porque esse mundo precisa, meus queridos, desesperadamente, de homens segundo o coração de Deus. Esse mundo precisa desesperadamente de homens segundo o coração de Deus, que caminham com Jesus. Aquele que é um homem perfeito e homem por excelência. Terminando o versículo, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe, querido, se eu e você queremos poder no final de tudo dizer as palavras de Paulo, combati o bom combate, cumpri o meu chamado como homem, porque esse é um chamado. Hombridade é um ministério, mais do que nunca necessário. Mais do que nunca necessário. Ser homem é necessário. E eu não estou falando para vocês porque eu sou um exemplo disso. Estou falando para vocês porque essa palavra também me pegou.
também tem me chamado, também tem me chacoalhado, também exige de mim as mesmas posturas, que às vezes a gente se distrai e a gente se perde, a gente se entrega para o desânimo, para a nossa covardia, para os nossos medos. Mas tudo isso é resultado, meus queridos, primeiramente, sem sombra de dúvida, da nossa falta de secreto com Deus, do nosso tamanho, do nosso quarto, desse lugarzinho especial onde Deus nos aguarda todos os dias, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Especialmente você, homem, que não sabe o que é ser homem e precisa desesperadamente ir na direção dele, buscá-lo, se encher dele, para que a hombridade divina em Cristo Jesus encha a tua vida e te ajude, acima de tudo, a ser um líder segundo o coração de Deus, a ser um mentor acima do coração de Deus, a ser um homem que persevera e um homem que protege a sua família dos ataques do inimigo que estão ao derredor o tempo todo. Sejam homens, meus queridos. Sejam homens. Sejam homens. Sejam homens. Busquem a Deus até o ponto em que vocês poderão dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse: sede em mim os imitadores, porque eu sou de Cristo. Um homem que imita a Cristo vai ser um marido melhor, vai ser um pai melhor, vai ser um amigo melhor, vai ser um ser humano melhor para a sociedade. Chega desse mundo destruir aquilo que Deus criou. A figura masculina. Esse mundo precisa desesperadamente de homens. Homens de verdade. Amém, meus queridos. Está encerrando o nosso tempo. Só tenho mais 3 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Essa live vai ficar gravada. Depois você pode voltar a assistir, compartilhar com os seus amigos. Amém, queridos? Então é isso. Terça-feira que vem nós estamos de volta com um outro assunto. Se você depois quiser, abaixo ali, né, na hora que terminar a live, colocar nos comentários algumas ideias de questões, de assuntos que você queira que eu trate, né? A gente vai estar anotando, o pessoal da comunicação tem anotado e a gente tem procurado trazer então toda terça-feira algum assunto aí que vocês têm tido a necessidade e têm colocado pra gente. Amém? Essa eu acho que já é a 16ª, eu acho, live que a gente fez. Depois você pode assistir as outras. Isso. Hoje foi a 16ª live que nós fizemos. Então temos 15 lives anteriores ali, né? Temos lá vários assuntos. Predestinação, aborto, arte, divórcio, dízimo, suicídio, depressão, né? Relativismo, evangelismo, sexualidade, ministério pastoral da mulher, a questão das línguas estranhas, o livre-arbítrio, questão dos dons e hoje hombridade. Então lá atrás, lá você vai ver as outras lives, você pode assistir, né? A gente vai tentar passar isso para o YouTube também. Amém, queridos? Estamos juntos, muito obrigado, orem pela Gólgota, orem pela minha vida e estamos juntos, amém? Deus os abençoe e semana que vem nós estamos aqui de volta. Muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora, Deus os abençoe, meus queridos, tá bem? Amo vocês e estamos juntos, fiquem com Deus.